Marcelo Novaes surge sorrindo durante um encontro familiar, conversa com tranquilidade, cumprimenta amigos, troca algumas palavras com Letícia Spiller, e por alguns segundos, quem observa a cena quase esquece que os dois colocaram um ponto final no casamento há mais de 20 anos. Não existe constrangimento aparente, não há gestos forçados, apenas a naturalidade de duas pessoas que aprenderam a dividir o mesmo espaço sem transformar o passado em uma guerra permanente. A imagem desperta uma pergunta inevitável. Como um casal que viveu uma separação conseguiu preservar esse tipo de respeito depois de tanto tempo? Muitos imaginam que a resposta esteja em acordos silenciosos ou simplesmente na passagem dos anos. No entanto, o que realmente chamou atenção foi uma reflexão feita por Marcelo muito tempo depois do divórcio. Segundo ele, existe uma diferença enorme entre decidir encerrar uma vida a dois e deixar de amar alguém. Ao recordar aquele período, o ator deu a entender que a decisão de seguir caminhos diferentes nasceu da consciência de que ambos precisavam de novos rumos, não da ausência completa de sentimentos. Essa declaração surpreendeu porque rompe a ideia de que toda separação acontece quando o amor desaparece por inteiro. Em vez de alimentar versões dramáticas, Marcelo preferiu revelar que existem despedidas em que o coração demora muito mais para aceitar aquilo que a razão já compreendeu. Durante anos, muita gente interpretou o silêncio dos dois como uma tentativa de apagar o passado. Mas olhando em perspectiva, esse silêncio parecia funcionar como um tempo necessário para que cada lembrança encontrasse seu verdadeiro lugar. O ator sugeriu que o sofrimento não estava apenas na assinatura dos documentos, mas principalmente na adaptação a uma rotina completamente diferente, na ausência dos hábitos compartilhados e na necessidade de reconstruir a própria identidade sem transformar o outro em inimigo. Foi justamente essa visão que emocionou muitos admiradores. Em vez de procurar culpados, ele demonstrou que algumas histórias terminam porque a vida muda de direção, mesmo quando ainda existe carinho. Para quem acompanhou o casal durante tantos anos, ouvir essas palavras décadas depois trouxe outra interpretação sobre aquele rompimento. O impacto não estava em descobrir um escândalo escondido, mas em perceber que, às vezes, quem decide soltar a mão primeiro não é quem deixou de amar. Em certas situações, a escolha acontece porque permanecer junto significaria prolongar dores que nenhum dos dois desejava carregar para sempre. Essa confissão deu um novo significado às fotografias recentes em que ambos aparecem sorrindo lado a lado, conversando sem ressentimento e demonstrando respeito mútuo diante dos filhos, dos amigos e do público. Aquela serenidade, vista hoje, parece resultado de uma longa caminhada interior, construída muito além das manchetes e das especulações. Há separações que acabam no papel rápido, mas décadas revelam sentimentos. Quando o sentimento é maior do que o orgulho, a maneira de enxergar um relacionamento muda completamente. Talvez seja por isso que a história de Marcelo Novaes e Letícia Spiller continue despertando tanto interesse mesmo décadas depois do fim do casamento. Em vez de ser lembrada apenas como mais um romance que terminou, ela passou a representar uma pergunta que muitas pessoas fazem a si mesmas. Por que duas pessoas que pareciam feitas uma para a outra acabam seguindo caminhos diferentes? Os dois se conheceram durante as gravações de uma novela, dividiram cenas, descobriram afinidades em pouco tempo e o envolvimento aconteceu de forma intensa. O namoro evoluiu rapidamente, o casamento veio naturalmente e pouco depois nasceu o filho que consolidava a imagem de uma família admirada pelo público brasileiro. Durante muito tempo, Marcelo e Letícia foram vistos como um dos casais mais queridos da televisão. Havia química diante das câmeras, cumplicidade fora delas e a impressão de que tudo seguiria exatamente como os fãs imaginavam. Mas a vida raramente acompanha os roteiros criados pelo público. Aos poucos, diferenças começaram a aparecer. Não necessariamente diferenças impossíveis de superar, mas aquelas pequenas distâncias que surgem quando duas pessoas vivem momentos diferentes da própria maturidade. A juventude traz intensidade, impulsos e sonhos que nem sempre caminham na mesma direção.
Enquanto um tenta compreender quem está se tornando, o outro também enfrenta mudanças internas que nem sempre conseguem ser explicadas em palavras. Somam-se a isso as exigências da fama, a rotina de gravações, a exposição constante e a pressão para manter uma imagem perfeita diante de milhões de espectadores. Nenhum relacionamento passa ileso por esse tipo de ambiente. E talvez o maior erro seja acreditar que toda separação precisa de um culpado. Em algumas histórias, ninguém traiu a confiança do outro, ninguém deixou de respeitar quem estava ao lado. Simplesmente chegou um momento em que seguir juntos parecia mais difícil do que admitir que ambos precisavam respirar de outra forma. O próprio Marcelo já revelou, em diferentes ocasiões, que ainda amava Letícia quando o casamento chegou ao fim e que aquele período foi profundamente doloroso para ele. Essa declaração mudou a forma como muitas pessoas passaram a interpretar aquele rompimento. Afinal, ela mostrava que o sentimento não desapareceu de um dia para o outro. Apenas deixou de ser suficiente para impedir que a realidade seguisse outro caminho. Aos poucos, o público começou a compreender que existem despedidas capazes de machucar, justamente porque o amor continua presente, mesmo quando a vida insiste em dizer que chegou a hora de cada um continuar sua própria caminhada. 20 anos se passaram, e o que permaneceu entre Marcelo Novaes e Letícia Spiller não foi o arrependimento, mas uma forma diferente de olhar para tudo o que viveram. O tempo, que tantas vezes amplia distâncias, parece ter desempenhado outro papel nessa história. Em vez de alimentar ressentimentos, permitiu que as lembranças perdessem o peso das mágoas e conservassem apenas aquilo que realmente tinha valor. Ao longo dos anos, os dois voltaram a se encontrar em diferentes momentos. Em algumas ocasiões, dividiram novamente o ambiente de trabalho, em outras apareceram juntos em eventos importantes ligados ao filho, demonstrando uma convivência serena que surpreendeu muita gente. Não havia necessidade de esconder o passado, nem de fingir que ele nunca existiu. Pelo contrário, era justamente o reconhecimento dessa história compartilhada que tornava aqueles encontros tão naturais. Quem observava as fotografias via sorrisos sinceros, conversas tranquilas e um respeito construído muito além da antiga relação amorosa. Essa postura fez muitos perceberem que existem vínculos que mudam de forma, mas não desaparecem completamente. Marcelo já afirmou mais de uma vez que não deseja perder as pessoas que tiveram um papel importante em sua vida. Essa maneira de enxergar os relacionamentos revela uma maturidade que dificilmente existiria nos dias mais difíceis da separação. Para ele, quando o amor entre um casal chega ao fim, a gratidão pelo caminho percorrido não precisa terminar junto. O carinho pode deixar de ocupar o mesmo lugar, mas continua existindo de outra maneira, transformado em respeito, admiração e afeto pela história construída em comum. É uma visão que contrasta com a ideia de que toda separação precisa produzir inimigos. Talvez por isso, tantas pessoas tenham se identificado com suas palavras. Em vez de cultivar disputas intermináveis ou tentar apagar quem fez parte de sua trajetória, Marcelo escolheu preservar aquilo que o tempo não conseguiu destruir. Nem todas as histórias oferecem essa possibilidade, mas quando ela existe, exige coragem para deixar o orgulho de lado. Afinal, é muito mais fácil alimentar mágoas do que reconhecer a importância de alguém que já ocupou um espaço tão grande no coração. Há quem saia de um divórcio preocupado apenas em vencer discussões, provar que estava certo ou contabilizar perdas e ganhos. Outros passam anos carregando ressentimentos que nunca encontram um verdadeiro fim. Mas existem pessoas que fazem uma escolha diferente. Em vez de lutar para vencer o outro, preferem proteger aquilo que ainda merece ser preservado. Não porque esqueceram a dor, mas porque compreenderam que viver em paz vale mais do que permanecer preso ao passado. Talvez seja exatamente essa serenidade que hoje chama mais atenção do que qualquer manchete. Depois de 2 décadas, o sentimento romântico ficou para trás, mas a consideração permaneceu. E talvez, olhando para toda essa trajetória, seja impossível não pensar que a maior conquista nunca foi permanecer casados para sempre. Talvez essa tenha sido a maior vitória de todas.
O que permanece na memória do público não é exatamente o dia em que Marcelo Novaes e Letícia Spiller oficializaram o fim do casamento. Com o passar dos anos, aquela notícia perdeu espaço para algo muito mais significativo. A lembrança que continua viva é a maneira como ambos seguiram em frente sem permitir que a separação apagasse completamente a história que construíram juntos. Já se passaram mais de 2 décadas desde aquele momento. O tempo transformou prioridades, trouxe novos desafios, novos caminhos e novas experiências para cada um. O filho cresceu, tornou-se adulto e passou a escrever a própria trajetória. Cada um formou uma rotina diferente, cercado por projetos, amizades e fases distintas da vida. Ainda assim, sempre que a ocasião pede, Marcelo e Letícia demonstram que conseguem dividir o mesmo espaço com naturalidade. Não porque estejam presos ao passado, mas porque aprenderam que algumas conexões merecem ser preservadas, mesmo depois que o amor romântico deixa de ocupar o centro da relação. Essa talvez seja a parte mais difícil de compreender para quem enxerga toda separação como uma batalha sem retorno. A vida não obriga ninguém a reconstruir um casamento que chegou ao fim. Também não exige que antigos companheiros retomem aquilo que um dia deixaram para trás. Mas da mesma forma, ela não determina que 2 pessoas precisem se transformar em adversárias apenas porque decidiram seguir por caminhos diferentes. Existe uma diferença enorme entre encerrar um relacionamento e apagar o respeito que foi construído ao longo de tantos anos. Algumas histórias simplesmente mudam de nome. O casal deixa de existir, mas nasce uma convivência baseada na maturidade, na consideração e na compreensão de que o passado jamais poderá ser reescrito. Curiosamente, há relações que encontram mais equilíbrio depois dessa transformação do que durante o próprio casamento. Quando desaparecem as expectativas, as cobranças e os conflitos da vida a 2, permanece apenas aquilo que resistiu ao tempo. O reconhecimento pelo lugar que cada um ocupou na vida do outro. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas ainda se emocionem ao ver Marcelo e Letícia lado a lado em ocasiões especiais. Não existe ali uma tentativa de reviver o que passou, mas uma demonstração silenciosa de que o afeto pode assumir outras formas sem perder sua sinceridade. No fim, as fotografias dizem muito mais do que qualquer entrevista. Em uma imagem de família, já não existem os antigos títulos de marido e mulher. Também não permanecem as promessas feitas no início da união. O que aparece diante da câmera são rostos tranquilos, olhares serenos e sorrisos que parecem carregar a leveza conquistada depois de muitos anos de aprendizado. Talvez seja justamente essa cena simples que traduza melhor toda essa trajetória. E talvez, depois de mais de 20 anos, aquilo que mais emocione Marcelo Novaes não seja recordar o casamento que chegou ao fim, mas perceber que ambos encontraram uma forma de preservar o respeito, permitindo que o filho sempre sentisse que cresceu cercado por uma família que nunca deixou de cultivar o carinho, mesmo quando a vida mudou completamente de direção.